Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esta videoaula. Esta videoaula fará parte de uma série de videoaulas sobre o assunto estruturas de dados. Eu sou o professor José Alberto Mattioli, do Departamento de Informática do COTIL, Colégio Técnico da Unicamp em Limeira. Então nesta videoaula eu mostrarei para vocês como a gente pode manipular arquivos. Então essa videoaula tratará de arquivos texto. Então, quando a gente fala manipular arquivo, significa abrir o arquivo para ler o conteúdo dele, abrir para alterar, para gravar novo conteúdo, ou criar um arquivo também que não existe, do zero, né, um arquivo para gravação. Então, você pode abrir um arquivo que já existe ou criar um novo arquivo. Bom, então, quando a gente fala de arquivos, a gente tem dois tipos de arquivos. A gente tem arquivos textos e arquivos binários. Então, arquivo texto é isso daqui que eu estou fazendo. Então, esse arquivo aqui, quando a gente digita o código do programa, a gente está digitando e gravando num arquivo texto. Se você pegar o bloco de notas, por exemplo, o Notepad, você vai digitar um texto lá e gravar, ele grava no formato de arquivo. No formato de texto, arquivo texto. Já arquivos binários, ele grava não do jeito que a gente lê aqui, mas ele grava do jeito que está na memória do computador. Então, se você abrir um arquivo binário, você vai ver lá um monte de caracteres esquisitos. Geralmente, você não consegue entender o que tem lá. Então, o arquivo texto, quando a gente abre o arquivo texto, a gente consegue ler. Ele está numa forma legível. Então, ele é bastante útil, mas em muitas situações é mais eficiente a gente usar arquivos binários. Então a gente vai ter aqui provavelmente mais de uma videoaula para a gente falar a respeito de manipulação, né, de leitura e gravação de arquivos textos. Então, eu estou usando o Dev C++, que é um compilador gratuito C, e o exemplo eu vou fazer então usando esse compilador. Então o assunto dessa primeira videoaula é como que a gente pode abrir um arquivo texto e listar e imprimir o conteúdo desse arquivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, em qualquer programa, é colocar aqui quais as bibliotecas que a gente vai utilizar, né? Bom, então, a gente vai incluir aqui a biblioteca IOStream, que é os recursos de entrada e saída. Esse IOManip, de manipulação da formatação de entrada e saída, né? Então tem alguns recursos de formatação que estão nessa biblioteca. E uma biblioteca importante é esse fstream, file stream. Stream seriam fluxos, né? Então sempre quando a gente abre um arquivo, a gente pode imaginar que está ocorrendo um fluxo de dados, né, do seu programa para o arquivo ou do arquivo para o seu programa. Então, se você estiver lendo, o fluxo ocorre do arquivo para o seu programa. Se você estiver gravando no arquivo, então é um fluxo de saída, um fluxo do seu programa para o arquivo. Então eu vou colocar aqui o int main. Então aqui eu declaro um handle. O handle é um manipulador, é uma variável que representa o acesso a um arquivo. Então quando a gente cria um handle, a partir desse ponto, se a gente quiser se referir ao arquivo que está no disco, a gente se refere a essa variável, que a gente conhece como handle. É o meio pelo qual a gente pode manipular um determinado arquivo. Então eu criei aqui um handle chamado txt_file, e ele vai ser um manipulador de um arquivo de entrada. Então o I de input fstream é um fluxo para um arquivo de entrada. Quer dizer que meu programa vai poder ler. Os dados que estão nesse arquivo vão entrar para o meu programa. Quando a gente lê um arquivo texto, a gente pode ler de duas formas. Eu posso ler caractere a caractere ou ler por linha. Então, cada leitura que a gente faz, ele lê uma linha inteira, ou cada leitura que a gente faz, ele lê um caractere. Então, o primeiro exemplo, eu vou mostrar como que a gente pode ler um caractere. Então, eu vou criar aqui um arquivo texto, só para a gente usar como exemplo. Então, aqui está
um exemplo de arquivo texto, eu vou salvá-lo. Vou salvar na mesma pasta onde está o programa, né? Salvar aqui. Então a extensão dele eu vou colocar aqui como txt. Bom, então aqui eu vou colocar agora um comando para abrir o arquivo. Então, o nome do arquivo não é esse, né? É arquivo underline exemplo. Então eu vou abrir esse arquivo. Se ele conseguir abrir, se o arquivo existir, não der erro nenhum, ele vai abrir esse arquivo através do manipulador. Então, ó, é um objeto e esse objeto tem a opção de você abrir um arquivo. Então, abri o arquivo, agora eu posso fazer operações sobre esse arquivo, como por exemplo, ler o conteúdo dele. Então aqui, essa estrutura de repetição, ela vai ler caractere por caractere. Então, ó, enquanto ele conseguir ler um caractere, então, ó, meu manipulador .get, ele vai tentar obter um caractere. Então, vocês vejam aqui que eu declarei uma variável do tipo char chamada c. Então ele vai tentar ler um caractere lá do arquivo e colocar nessa variável. Então se ele não conseguir ler, porque atingiu o fim de arquivo, ele termina essa estrutura, essa repetição. Então enquanto ele retornar um valor verdadeiro, ou seja, conseguiu ler algum conteúdo, ele fica repetindo essa operação. Então ele lê um caractere e imprime, né? Então ele fica aqui repetindo, lê um caractere, coloca na variável c, cout, joga ele na tela. Então ele vai ficar repetindo essa operação, enquanto ela retornar verdadeiro, ele vai imprimindo na tela. A hora que ele não conseguir ler, isso daqui retorna falso, ele sai da estrutura, né? E aqui então, eu vou fechar o arquivo. É bom sempre a gente fechar o manipulador, né? Então aqui txt file.close. Ele fecha o arquivo. Aqui nessa operação eu abri e nessa daqui eu fecho. E aqui eu vou dar um cout ndl para pular algumas linhas, umas 2 linhas. E aqui um system pause. Ok? Então F9 para testar. Bom, eu não posso dar F9 porque F9 para o programa que está gravando essa videoaula. Então eu vou direto aqui no execute run. Opa. Então aqui está, ó. Este é um exemplo de arquivo texto a ser utilizado nas videoaulas. Então, se a gente pegar aqui, ó, aqui é o mesmo arquivo. Então eu abri esse arquivo, li e imprimi caractere por caractere na tela. Ok? Então, este é o exemplo que eu queria apresentar para vocês de como abrir um arquivo para leitura. Então, que vocês não podem esquecer, incluir essa biblioteca fstream, declara um handle, né, um objeto que vai te permitir acessar o arquivo. Esse objeto eu estou dizendo aqui que é o ifstream. O fstream é file stream, um fluxo para um arquivo, e é um fluxo de entrada, quer dizer que eu vou poder só ler esse arquivo. Aí eu abro o arquivo. Aqui, como o arquivo está na mesma pasta onde está o programa, e eu não preciso colocar aqui o endereço dele. Senão eu teria que colocar aqui em que drive que está, que pasta. Aí eu entro numa estrutura de repetição e tento ler desse manipulador. Então através desse manipulador eu vou lendo um caractere por vez desse arquivo e colocando na variável c. Aí eu imprimo, aí ele volta aqui, tenta ler mais um caractere e colocar na variável c e fica mostrando aí na tela.
até que vai chegar um momento em que ele vai atingir o fim de arquivo, vai tentar ler, não tem mais nada aqui, ele retorna nulo, né, ou falso, então ele sai dessa estrutura. Ele vem aqui, fecha o arquivo e apresenta a mensagem de pausa. Ok? Então testem, experimentem, tentem colocar o arquivo em outra pasta e aí coloca aqui. Não se esqueça que a gente tem que colocar assim, ó, 2 barras, porque uma barra só é um caractere especial. Ele espera que depois venha um caractere especial depois da barra. Então testem. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Ok? Então até a próxima videoaula, que a gente falará a respeito de arquivo texto ainda, mas ao invés de ler caractere por caractere, a gente vai ler linha por linha. Então até a próxima videoaula.